Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje nós iremos falar a respeito de construção de relacionamentos, né, de vida a dois. Uma das coisas, pessoal, que as pessoas não fazem e que isso pode ser o fracasso de vários relacionamentos é uma pergunta que elas deveriam fazer antes mesmo de iniciar qualquer relacionamento. É uma pergunta de realidade, né? De um diálogo interno dela com ela mesma, dele com ele mesmo, antes de iniciar, antes de se envolver. Eu estou realmente preparada para viver um relacionamento, para me relacionar? Porque muitas vezes, meus amigos, a imaturidade, a inexperiência faz você entrar no relacionamento sem entender primeiro o que é um relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá bom? Já convido vocês a se inscreverem no canal, se vocês não são inscritos, a ativar o sininho para vocês receberem todo o conteúdo, tá bom? Então vamos a um texto aqui pequeno que eu escrevi, para que a gente possa começar com essa clareza, tá bom? Muitas pessoas desejam encontrar alguém. Isso é um sonho, né? De toda pessoa que tem um caráter bom, um conceito, um valor bom dentro de si, realmente quer encontrar alguém, formar uma família, construir uma história. Isso não tem problema nenhum. Só que nós vamos ver aqui que a maneira que a pessoa conduz isso que pode fazê-la sofrer e não construir nada da maneira certa, da maneira que vai trazer plenitude para a vida delas. Então, viver um relacionamento e construir uma história, dois, mas existe uma pergunta que é o que nós falamos, que ninguém faz, poucos fazem, poucos jogam sincero consigo mesmo. Eu estou realmente preparada para me relacionar? Às vezes a pessoa está quebrada no seu interior, com uma mágoa de um relacionamento anterior e não tem estrutura nenhuma para iniciar um relacionamento. Mas olhar para esse lugarzinho requer uma sinceridade consigo mesmo, meus amigos. E é isso que as pessoas precisam. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu peço a você, compartilha lá no seu grupo de amigos, de familiares. Vamos ajudar as pessoas, pessoal, porque não é se relacionar o problema. É a maneira como a pessoa se relaciona. Então, por que não basta querer amar? É preciso saber o que é amor. É o que nós estamos falando. A pessoa quer amar segundo a vontade dela, o desejo dela, os achismos que ela carrega. Mas nem sabe o que é amor. Às vezes não ama a si mesmo e quer se relacionar com uma pessoa para amá-la, mas quando na verdade não está amando nem a si mesmo. É preciso saber o que é amor. É preciso saber o que é respeito. Quando você se respeita, você tem os seus limites interiores firmados, você vai saber respeitar o outro. Então, elas não têm um conhecimento do que é um compromisso, o peso dessa palavra compromisso, o peso da entrega dessa palavra chamada compromisso, que traz consigo responsabilidade, que é algo que é para pessoas que querem de verdade viver um relacionamento, né? O relacionamento ele traz consigo responsabilidade, ele traz cumprimento de promessas, é um acordo. Quebrou um acordo, deu tudo errado. Então, cumprir o seu papel é ter responsabilidade. E, claro, não pode faltar, jamais, a reciprocidade. Sabe por quê, meus amigos? Muitas pessoas só querem receber. Estão com o espírito se relacionando com as pessoas, né? Se envolvendo, mas com o espírito egoísta. Ah, só vou fazer se fizer primeiro por mim. Ah, só vou dar quando eu receber. Isso é egoísmo. E um espírito, uma pessoa egoísta, ela não constrói nada com ninguém, nem com ela mesma e nem com os outros. Porque a vida, os relacionamentos, são feitos de reciprocidade. Até o nosso relacionamento com Deus, né? Primeiro Deus diz, tornai-vos para mim, depois eu me tornarei para vós. É um tomar lá da cá. Só que se o ser humano não entender isso, fica difícil. Por quê? Porque se relacionar de qualquer maneira é o resultado que nós estamos vendo. Pessoas machucadas, feridas, magoadas, arrebentadas
pelo caminho. Por quê? Porque não entenderam esse princípio. É um princípio de uma conversa sincera consigo mesmo. É jogar limpo com você mesmo. Eu entendo que é o amor, a potência dessa palavra amar, a entrega que eu vou ter que me oferecer, me doar, porque quem dá, recebe. Mas as pessoas só querem receber, não querem dar. Eu sei o que é o respeito, o compromisso comigo mesmo, porque eu vou ter compromisso com o outro se primeiro eu tenho um compromisso comigo. Eu sou responsável comigo, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu assumo meus problemas, os meus BOs, eu enfrento, eu tenho responsabilidade, maturidade. É tudo isso que a pessoa tem que ver, porque ela só vai poder oferecer também para o outro o que ela tem para ela mesma. Então, vamos recapitular, entender o que é o amor, o que é respeito, porque quem ama respeita, né? Se a gente vê uma pessoa vivendo um relacionamento amoroso ou qualquer outro tipo de relacionamento, tem amor, diz que tem um amor ali, mas não está tendo respeito, não é amor que existe, porque o amor, ele está ligado ao respeito. E Deus mostra isso na sua palavra, né, pessoal? Deus nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio. A opção de escolher, de decidir, de querer o bem ou o mal. Deus não nos obriga a nada, mas Ele sempre nos orienta na palavra. Então, quer maior respeito do que esse? Te dá o livre-arbítrio, deixar você decidir, não te pressiona, não te obriga a nada. Isso é o respeito mais lindo que Deus nos ensina. E se nós nos relacionarmos com as pessoas, em todas as áreas, amorosa, familiar, se não tiver o respeito, não tem amor de verdade naquela relação. Então, quando nossos conceitos sobre relacionamento estão quebrados no nosso interior, podemos confundir amor com dependência. Quantas pessoas hoje confundem amor com dependência? Não sabe diferenciar. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Confunde ciúme com cuidado, controle com proteção e sofrimento com prova de amor. Então, meus amigos, e quando nossos valores estão desorganizados dentro do nosso interior, podemos aceitar aquilo que fere menos princípios, nossos princípios, simplesmente pelo medo de ficar sozinho. É onde a gente vê, né? Mulheres aceitando o inaceitável, fingindo não estar vendo o que é escancarado ali. Por quê? Porque ela não entende que os princípios dela, os conceitos dela estão todos destruídos dentro dela. Por isso que ela aceita aquilo. Entende? Então a pessoa às vezes está quebrada nos seus princípios e nos seus valores. E antes de procurar alguém para preencher um espaço dentro de nós, precisamos olhar para dentro e reconstruir aquilo em quem acreditamos. Então, eu estou lendo aqui porque eu anotei, tá bom, pessoal? Relacionamento saudável não começa quando encontramos a pessoa certa. Muitas vezes começa quando nos tornamos conscientes do que queremos viver, do que não aceitamos mais e dos valores que não estamos dispostos a abandonar. E os teus princípios, os teus valores, os teus conceitos, como que estão? Pense sobre isso e não deixe de deixar o seu like para apoiar o canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!